Boa tarde, Sushi do Doug novamente, eu sou o Doug e agora a gente vai falar sobre arroz. Agora é a parte mais importante do sushi, gente. O arroz ele é correspondente a cerca de 60 a 70% de um bom sushi. Então não adianta nada a gente ter um peixe maravilhoso, igual estava o salmão que a gente mexeu mais cedo, e chegar agora e ter um arroz ruim, de má qualidade, mal feito. E vou mostrar pequenas diferenças, pequenos detalhes que no final vão fazer realmente o diferencial no nosso produto. Vamos começar pelo arroz. Eu quero mostrar dois tipos que a gente tem aqui. Os dois são arroz japonês, só que um é de grão longo e o outro é de grão curto. Ó. Esse primeiro é o de grão longo. Olha. Tá vendo como ele é compridinho? Ele parece muito com o arroz brasileiro que a gente usa no dia a dia. Mas ele é um pouquinho diferente por questão de amido, de estrutura. Esse aqui ele é usado mais para o dia a dia, quando a gente cozinha arroz para comer com uma tigela de carne, com algum topping. Esses são os donbures, né, na verdade. São tigelas com arroz e alguma coisa em cima. No sushi, por via de regra, a gente sempre usa o arroz de grão curto, que é esse daqui. Tá vendo como ele é bem pequenininho? Ele é bem menor. O gosto dele é diferente, a textura, a quantidade de amido. Depois de cozido ele tem uma liga bem diferente. Eu quero também salientar bem assim, que muita gente fala que arroz de sushi é papa, né? Uma papa, uma meleca. Não é. Isso não é arroz de sushi. Isso é um arroz de sushi mal feito. Um arroz ruim. Um bom arroz de sushi, ele desliza, ele é envolvente. E ele tem toda a integridade de cada grão. Ele não é uma mistura de pedaços quebrados de arroz. Tá bom? Então, visto esses dois tipos, vamos relembrar que a gente vai usar o arroz de grão curto. Eu já pesei antes aqui 1 kg de arroz. Ó, de novo eu estou usando aquela peneirinha que eu mostrei para vocês mais cedo, que é lá da Daiso, né? Daiso patrocina a gente. Eu vou lavar. Na hora da lavagem, vamos explicar o que a gente vai fazer. A gente vai tirar essa primeira camada. Eu estava pegando no arroz, ó, a minha mão está cheia de farelo de arroz. Isso é daquele processo de quando ele vira integral, de perder a casca, quando ele fica, como é a palavra? Não é parbolizado. Agora que ele já não é mais integral, ele já é um outro tipo. Então ele tem resquícios dessas camadas, fuligem, poeira de arroz, etc. Então a primeira lavagem ela vai ser rápida e ela vai ser só para tirar esse excesso de óleos e resquícios de arroz, pós e etc. Então para isso eu vou usar uma estrutura por baixo, que hoje vai ser uma panela, e a minha peneira. O que eu vou fazer? Eu vou jogar água o suficiente para cobrir esse arroz e fazer o primeiro descarte de água rápido. Ele não pode ficar muito tempo em contato com a água, porque a água é um proliferador de bactérias. Então, sempre a gente vai buscar a segurança alimentar dentro do sushi. Ó. Cobrir. Eu vou mexer para envolver com água todos os grãos. E pronto. A primeira tem que ser desse jeito. Essa é a primeira lavagem do arroz. Vocês podem observar que é uma água bem branca. Tá vendo? E ela tem, se a gente olhar delicadamente, não sei se pela câmera vai dar pra ver, ela tem uma camada de óleo por cima dessa água. Essa primeira água, ela vai imediato para descarte. Agora sim, a gente vai começar o processo de polimento e lavagem para iniciar o cozimento do arroz. Nesse processo, o que vai acontecer? A gente quer que cada grão tenha contato um com o outro. Então a gente vai esfregar um contra o outro, mas sem força excessiva para ele não quebrar. O objetivo é deixar sempre ele inteiro, nunca vai ficar quebrado. Um bom arroz de sushi tem integridade nos grãos. Eu vou colocar água suficiente para cobrir o arroz. Só que agora já não está em excesso igual da primeira vez, ó. Ele já está
eu consigo fazer ele ter atrito, um grão contra o outro, tá vendo? Uma dica legal e fácil para fazer em casa, quando a gente está em grande quantidade, a gente costuma colocar numa bacia e esfregar realmente o arroz para ter atrito um contra o outro. Aqui, como eu estou só com 1 quilo, ó, eu faço uma leve pressão e esfrego com água. Ó. Mas isso tem que ser leve. Não queremos grãos quebrados. Queremos grãos inteiros. Põe a mão mesmo, sem dó, gente. Esse processo de fricção um contra o outro, a gente vai fazer em média 2 vezes. 2 trocas de água. Depois disso é só lavagem para tirar esse excesso de amido. A gente vai perder essa água branca. Ele solta muito amido. E esse amido não é interessante para a gente cozinhar. Olha a cor que ainda tá a água. Deixa eu tirar. Ó, praticamente igual a primeira água, bem branca. Que ele ainda tá cheio de amido. Descarta. Agora vamos para a segunda água. Depois que fizermos essa lavagem no arroz, eu vou deixar ele hidratando, ele vai ficar um período hidratando antes de cozinhar. Ele muda completamente a textura, a cor. E logo em seguida fazemos o tempero de vinagre para o arroz. E vamos trabalhar aquele salmão que a gente mexeu mais cedo, lembra? Ele está aqui na geladeira, ele ainda está com sal. Eu estou extraindo toda a gordura, todo o excesso de líquidos dele. E daqui a pouco a gente vai fazer o processo do vinagre, que é a segunda parte, antes de realmente cortar para fazer sushi, sashimi, etc. Então essa é a minha segunda lavagem de polimento. Ele já começa a mudar, ele fica com um aspecto perolado. Fica parecendo pequenos pedacinhos de diamante. A água já não é mais tão branca, já começa a ter menos amido. E aí, vamos lavar de novo. Eu vou escorrer essa água. Agora é só trocar água realmente. Agora a gente não precisa mais fazer esse processo de polimento do grão. Tendo dúvidas, só falar, gente. Novamente, agora já não precisa mais fazer aquele processo de polimento. Agora eu estou só realmente lavando o arroz. Vamos só tirar essa água. Esse excesso de amido. Se você não tiver uma peneira desse tipo em casa, dá para fazer com uma peneira comum. Você lava numa bacia e, para não perder os grãos, né, na hora de escorrer, é só colocar a peneira. Funciona muito bem. Maruyama também tá presente. Cíntia, minha irmã, minha tata. Olha, lembra da primeira água? Olha como já está um pouquinho mais clara. A gente precisa de um pouco mais límpida. Essa aqui, vamos ver, a quarta, essa é a quinta água, né, gente? Eu me perdi já na quantidade. Acho que essa já foi a quinta. Acho que vamos precisar de 6 águas. Então a quinta água. Doug, tem algum número certo de quantas águas ou eu vou olhando pela água que está sobrando? Como eu sei que está pronto? Boa. É no feeling mesmo, a gente tem que aprender a ver. Não existe um número mágico, porque depende de como está o arroz, do tipo de arroz, da safra que a gente está. Tem arroz de safra nova, arroz de safra mais antiga. Então a gente vai seguir pela cor. Opa. Eu olho a cor da água que está saindo. A cor da água que está saindo. Quando ela já começar a ficar quase transparente, já está ficando bom. Eu vou mostrar como vai ficar a última. Eu acredito que essa vai ser a última já. E é a sexta, né? Agora ele já não fica mais esbranquiçado igual estava anteriormente. E aí uma dica.
A gente poderia ter feito desde a primeira, eu não vou fazer porque não é o caso. Essa água, ela é muito boa para verdura. Então, quem tem horta em casa, plantinha, desde a primeira água, separa ela e joga na planta, que é legal. Ela tem alguns nutrientes, algumas coisas, que a plantinha fica bonitinha. Minha avó faz sempre isso. Vocês ainda vão conhecer minha avó. Ela é demais. Ela vai ensinar algumas coisas pra gente mais pra frente. Bom, então, aqui já tá ficando legal a água, ó. Ela já não é totalmente esbranquiçada. Eu vou passar a última e acabou. Tá bom já. Arroz japonês é muito gostoso. Até puro é gostoso. O japonês come muito arroz, gente. Bom, já estou conseguindo ver o fundo da panela. O arroz já está limpo. É isso que a gente quer. Então, nesse arroz foram 7 trocas de água, certo? 7 foi o suficiente. Bom, agora ó, eu vou escorrer o máximo que eu puder desse excesso de água, na peneira mesmo. E agora está um ponto chave do arroz. A gente vai fazer uma hidratação nele. Ó, gente, existem algumas técnicas, alguns jeitos de fazer. Esse é meu jeito favorito. Tem gente que deixa o arroz na água, na panela e cozinha depois de algum tempo. Eu não gosto, eu gosto de fazer essa hidratação a seco. Então eu lavo ele, finalizou, eu deixo ele com esse excesso de umidade para ele puxar só o que for necessário para reidratar o grão. Para não ficar inchado demais o grão e não ficar al dente, ele não fica com a textura legal. Aqui o que eu faço é espalhar para ele ter uma maior superfície. Então eu vou espalhar nas laterais da minha peneira. Se você não tiver uma peneira dessa, você pode, por exemplo, colocar numa assadeira. Coloca numa assadeira espalhadinho e fica bem legal também. Ó, bem espalhado. Grava como tá agora, gente, ó. Tá vendo? Daqui 20 minutos a gente vai olhar e ele vai estar bem diferente. Agora eu vou fazer o tempero do arroz. E eu vou fazer um tempero que é um tempero básico, meio uma fórmula-chave, que cada um muda de acordo com o seu paladar. Isso é bem legal, porque os principais itens que a gente vai usar para fazer um tempero de arroz é o vinagre, normalmente de arroz também, mas dá para brincar um pouco com isso. Dá para usar, por exemplo, vinagre de maçã, igual eu falei no Sunomono. Vinagres assim, mais baixos em acidez. O vinagre de álcool já não fica muito legal. Eu vou usar um pouquinho de mirim, que é aquele saquê licoroso que eu falei mais cedo, que ele é basicamente um saquê adoçado. Sal e açúcar. Então, para uma receita base, novamente a balança. Lembrem da balança, gente. Ajuda muito. Eu vou pôr os secos primeiro, ó. Eu tenho açúcar refinado que eu vou usar hoje, mas poderia ser, por exemplo, açúcar demerara, açúcar mascavo, algum tipo de adoçante. Enfim, você pode mesclar esses temperos e fica bem gostoso. Cada um tem uma característica específica, né? De açúcar eu vou colocar 190 gramas. Lembra que a gente vai usar muito açúcar, várias vezes. Mas não vai ser tudo isso que nós vamos usar, né? É só um pouquinho, só para temperar. 190 de açúcar. Eu vou colocar 20 de sal. O sal é muito importante para balancear esse açúcar. Ele dá um toque completamente diferente. Se você não colocar sal, fica bem sem graça o seu sushi. Sal, açúcar. 50 ml de mirim. O mirim vai ajudar a dar brilho. O arroz fica brilhante, ele fica bem gostoso. Ajuda na integridade dos grãos. É bem legal. Mirim é bem coringa, gente, na cozinha. Você fazer uma carne, colocar mirim fica bom. Sei lá, se fazer uma linguiça refogada com mirim também vai ficar bom. Enfim, muitas coisas. E agora 300 gramas de vinagre. Vinagre de arroz eu estou usando hoje.
Hoje eu estou usando um Castelo. Dos vinagres nacionais, o Castelo é o que eu mais gosto. Quando a gente vai comprar, normalmente você vai achar muito, além do vinagre, tem nas prateleiras o tal do tempero para sushi. Com glutamato monossódico, com um pouco de sal, açúcar, mas é péssimo, não compre, evite. Se você puder comprar o vinagre puro, é bem melhor. Você vai ter um resultado de alta qualidade. Relembrando, mirim, vinagre, açúcar, sal. E agora aquele mesmo trabalho que a gente fez mais cedo para a conservinha. Mistura e tenta evitar levar ao fogo, para não perder a acidez do vinagre. O vinagre, quando vai ao fogo, ele acaba perdendo a acidez e ele fica sem graça, fica com gosto de água. E comer um sushi aguado não é legal, né? Então aqui, ó, aqui eu já desmanchei, eu vou deixar ele à parte. E aí, mais tarde, na hora que a gente cozinhar o arroz, eu vou temperar, mostrar pra vocês. Então, já fizemos o cozimento do arroz, a filetagem do peixe. O peixe já foi pra geladeira, já foi com sal, já foi com vinagre, já fizemos todos esse preparo. Chegou a hora de temperar o arroz. Lavamos, cozinhamos, passaram-se 20 minutos depois de cozido e chegou a hora de temperar. O cheiro é delicioso, gente. É bom demais. Deixa eu mostrar o arroz cozido. Olha que graça. Dá pra ver? Dá? Chegou a hora de temperar, gente. Ó, ele não vira, ele não vai soltar porque ele tá grudado. É pra ser realmente assim. Eu vou soltar as laterais dele. E aí sim eu vou soltar o arroz todo nessa vasilha. Uma vasilha maior para poder temperar com o vinagre. E ele envolver cada grão. Então, lembrando que a gente tem 1 kg de arroz cru. Ele vai me render em média 2,2 kg de arroz cozido. Mais ou menos isso. Essa é uma média. Eu vou tirar todo o arroz da superfície e mantém aqui no fundinho, ele sempre vai grudar um pouco. E é importante que aconteça isso. A gente deixa um período a mais para gerar isso. Ele se chama okoge. Okoge é o fundinho da panela, aquele queimadinho, sabe? Todo mundo gosta de raspar para comer, é uma delícia. Esse okoge, ele gera notas de perfume. Ele dá um leve cheiro de defumado pro arroz. Aqui tem aquele molho que nós fizemos mais cedo, né? Vinagre, saquê mirim, açúcar e sal. 1 kg de arroz eu vou usar 250 ml dessa mistura. Agora é hora de envolver o molho no arroz. Lembra que a gente falou que a gente quer encapsular cada grão individualmente com vinagre? Chegou a hora disso. Então eu vou espalhar uniformemente nesse arroz quente e o tempero em temperatura ambiente. Ó, você espalha sobre o arroz. Dá pra ver bem o arroz? Vamos dar protagonismo agora pro arroz? Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu não posso amassar o grão. Não faz sentido eu ter tantos cuidados na hora de lavar, na hora de cozinhar, e chegar na hora do tempero eu amassar o grão. Não faz sentido. Então esse movimento ele tem que ser lateral, assim, ó. Lateralmente eu vou quebrando os grumos de arroz e vou envolvendo com esse molho de vinagre, para ele encapsular todos os grãos individualmente, sem blocos. Primeiro eu misturo. E só depois que todos os grãos estiverem envolvidos, soltinhos, aí sim eu vou abanar para esfriar. Eu não tenho necessidade de abanar nesse momento. Agora é hora só de juntar o tempero. Essa técnica que a gente está fazendo agora, lembrando que esse arroz, depois que ele está temperado,
Vamos recapitular. Ó. O arroz, quando ele está cru, ele se chama comer. Comer é o nome do grão. Depois que você cozinha ele, ele se chama gohan. Quando ele está só cozido puro com água. Depois que você adiciona o molho de vinagre, ele passa a se chamar chari. O molho que a gente coloca no chari é o chari su. Su é vinagre, então é o vinagre do arroz de sushi. E sushi, tudo que contém arroz avinagrado. Ó, então eu já desfiz todos os grumos. Já está espalhado sobre o meu arroz. Ele está bem uniforme. E agora chegou a hora de abanar. Eu vou abanar essa primeira superfície para começar a esfriar e para ele não continuar cozinhando. Para não ter o risco de passar do ponto. E esse vento, na medida certa, ele ajuda a encapsular cada grão. Depois de esfriar essa primeira parte, a gente vai fazer uma manobra de virar todo o arroz, pedaço por pedaço, para esfriar a parte que está por baixo. A parte de baixo vai por cima e vai ser esfriada do mesmo jeito. Tá lindo. Ó, agora eu vou, do tamanho da minha colher, eu vou pegando montinhos e viro ele de cabeça para baixo. Literalmente isso. Virar ele ao contrário. Agora, virei totalmente o arroz. Ó. E agora, de novo, vamos para aquele procedimento de esfriar. Ele agora, depois de temperado, ele ainda não tem a liga necessária que a gente precisa para modelar os bolinhos, para começar a fazer o sushi. Então, depois desse momento aqui, eu vou cortar um pouco de peixe, vou mostrar alguns cortes para vocês. Enquanto isso, o arroz vai ficando pronto para a gente começar realmente a fazer sushi. Eu vou fazer um de cada tipo. E aí, no final, depois eu vou montar um prato legal e aí eu volto e mostro o prato para todo mundo, tiro uma foto. E vocês vão ficar com vontade de comer. Não tem muito o que fazer, gente. Em breve vocês vão fazer em casa, mas calma. Ou me contratem. Legal. Eu sinto a temperatura aqui por baixo, ó. Assim eu consigo ver se ele ainda está muito quente, qual o estágio de temperatura que ele está. Então ele ainda está meio quentinho. Aqui já começa a ficar delicado, eu não posso mexer igual estava no começo, quando ele estava quente, que ele estava incorporando. Agora ele já está começando a se juntar. Então se eu fizer com muita força, vai quebrar os grãos, ele vai ficar todo espatifado. Então agora é um trabalho mais delicado, que eu só vou realmente espalhar esse arroz para esfriar. Eu já não estou mais misturando o vinagre nos grãos, em específico. Ó, o chefe Salaro está falando, o arroz depois de pronto, como posso conservar e quanto tempo dura? Lembrando que aqui no norte é quente. Legal. Depende bastante, então, realmente das condições de umidade e de temperatura. Mas o chari, um bom chari, realmente feito com a técnica correta de encapsular um grão individualmente, ele dura pelo menos 3 dias fora da geladeira. Eu nunca fiz aí uma temperatura tão alta e na umidade que eu não sei como que é por aí. Mas eu acredito que se você, por exemplo, fizer e deixar ele fora da geladeira, num cantinho mais fresco da sua casa, assim, sem exposição ao sol, ele também vai durar 3 dias. Não é indicado guardar em geladeira. Esse arroz, se ficar na geladeira, ele fica todo quebradiço, assim, ele fica todo soltando, ele perde a liga. Não fica legal. Ele realmente é para ficar fora da geladeira. O importante é que cada grão esteja individualmente com o vinagre e açúcar. Porque se um grãozinho não tiver e o outro tiver, esse aqui pode começar a apodrecer e pegar nesses outros. Aí começa a proliferar, né? Ele estraga todinho. Fica mofado, fica verde, fica amarelo, não fica legal. Bom, tá pronto o meu arroz. Eu vou deixar ele esfriando aqui no cantinho um pouco, né? É legal quando tá assim, você pegar um Perflex. Esse é um Perflex novo, né? Mas ele... acho que tem um maiorzinho aí, inteiro ainda. A gente molha o Perflex na água mesmo e coloca por cima. Porque se eu deixar do jeito que tá assim, fora da geladeira, ele vai ressecar. Aí fica ruim. Eu tenho uma vasilha, aquela que tá lá fora, redondinha.
Eu trouxe um recipiente, ele chama Ohitsu. Ele é feito para guardar arroz. Ele é até decorado, é bem bonito. Ó, obrigado. Esse aqui, ó. Ele é próprio para guardar arroz. Então, uma parte eu vou guardar nele. E aí ele vai ficando pronto. Uma coisa legal, um detalhe bem pequeno, mas que faz diferença, é lembrar de todo esse trabalho que a gente teve para fazer esse arroz, todos os mínimos cuidados. Então agora na hora de armazenar, inclusive, eu vou ter cuidados. Ao invés de só jogar e começar a amontoar esse arroz, que vai fazer com que crie pressão sobre cada grão e ele possa ter risco de quebrar, eu coloco ele pelas laterais, para ele ir afofando, para não criar esse peso no meio. É um pequeno detalhezinho, mas que dá diferença na hora de servir e na hora de comer. E é bom que vocês saibam disso. Ó, eu vou mostrar, deixa eu só completar uma camada. E eu mostro pra vocês. Ó, eu coloco todas as laterais e vou sobrepondo agora sem apertar. Só encaixando. Para não ter esse problema de excesso de pressão no grão de arroz. Ó. Então, todo o meu arroz está aqui. Eu vou molhar o pano. Umedece e coloca por cima do arroz. Esses grãos soltos aqui eu não vou usar porque eles vão ficar ressecados. Eu vou usar só esse montinho de arroz. Eu vou deixar ele reservado à parte. Ele vai permanecer fora da geladeira. Ele não precisa ficar gelado, tá bom?